E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter sua presença aqui comigo. Mais um vídeo aqui no canal para poder abençoar a sua vida. Esse é o meu propósito, fazer com que através deste canal você seja abençoado com os vídeos que nós colocamos aqui todas as semanas. Eu quero falar com você algo muito importante. Você já pensou em parar diante de um momento difícil na sua vida? Diante de uma situação que você achou que não ia dar mais certo, de repente você parou, desistiu. Eu quero falar com você sobre isso. Existem coisas em nossas vidas que às vezes nós achamos que vai ser tão fácil e nem sempre é da forma como nós pensamos. E às vezes algumas pessoas até começam a questionar Deus. Senhor, se o Senhor prometeu para mim, por que está tão difícil assim? E é sobre isso que eu quero falar com você. Mas antes, você que não me inscreveu aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, já dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Faça isso porque isso nos motiva a fazer mais vídeos para poder abençoar a sua vida. Eu quero ler um texto que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler o verso 24 até o versículo de número 27. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para poder obter a coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Gente, olha que palavra poderosa que nós estamos aprendendo aqui. Nós poderíamos intitular essa palavra como autodisciplina, como proceder de maneira que nós alcancemos vitória. E para que você possa alcançar vitória, você precisa entender algo. Você tem que estar preparado. Nem sempre os que ganham são os mais fortes, e sim aqueles que são mais preparados. E quantas vezes, diante de uma situação difícil, ao invés de você dar um passo a mais, você se esforçar um pouquinho mais, de repente você já pensa, eu vou parar, eu acho que esse negócio não é para mim não. Quando na verdade você tem que avançar e não retroceder. Gente, Paulo, ao escrever essa carta, ele começa explicando, olha, em um campeonato, em uma corrida, todos participam, mas apenas um vence. E quem é que vence? Aquele que se prepara melhor. E ele começa até a dar um exemplo aqui que todos os atletas, todas as pessoas que competem em jogos, eles submetem o corpo deles a treinamentos rigorosos. Gente, uma pessoa que corre uma maratona, ela não chega ali e fala, beleza, amanhã eu vou correr. Não é assim. Às vezes a pessoa passa um ano inteiro se preparando para poder em um dia participar daquela corrida. E assim é a nossa vida. Eu não sei se você se deu conta, mas a vida é uma grande corrida. E nessa corrida da vida, a pergunta que eu quero fazer para você é: em que lugar você está? Você está continuando correndo, almejando alcançar, estar ali em primeiro lugar? Ou simplesmente você, na sua vida, está dando passos como alguém que diz assim, se Deus quiser, um dia talvez. Gente, o que Deus quer fazer em nossa vida, Ele quer fazer através de nós. Esse vídeo é para te despertar. Você precisa se posicionar. Você precisa entender que as coisas não vão ser tão fáceis. E isso é bom porque é através das dificuldades que você começa a criar resistência. Eu tenho certeza que se de repente alguma coisa não tivesse acontecido na sua vida, você não estaria onde você está agora.
você não teria conquistado aquilo que você conquistou. Eu lembro uma situação de um amigo meu. Ele morava de favor e ali morava muito tempo, e para ele as coisas sempre eram muito difíceis. E quando falava de uma casa, ele dizia: ah não, eu não tenho condições de pagar um aluguel. E ficava morando em um cômodo ali com a sua esposa, o seu filhinho. E passou muito tempo. Chegou um dia que o dono daquela casa precisou de vender aquele terreno. E disse para ele: olha, você tem 2 meses para poder arrumar um lugar para você morar, porque eu vou ter que vender aqui. Gente, esse rapaz chorou, esse rapaz desesperou, mas foi através dessa situação que chegou de uma forma para ele tão imprevisível que ele começou a despertar. E foi aí que ele pegou, foi lá, comprou um terreno, comprou parcelado o terreno, pegou ali, começou a comprar uns materiais e ele construiu. Em 2 meses, ele construiu 2 cômodos para ele. Ele entrou na casa dele, não tinha reboque, não tinha piso, mas ele entrou na casa dele. Mas foi através de uma situação assim. Hoje, já passou-se mais de 15 anos, hoje ele está numa situação muito melhor. Mora nessa mesma casa, porém, já não é mais um cômodo. É uma casa bem grande, com garagem, carro. Mas como que aconteceu isso? Foi através de uma dificuldade. Porque aquela dificuldade era uma oportunidade que Deus estava dando a ele para poder alcançar algo maior. E eu quero que você entenda que esse momento que você está vivendo, esse momento difícil, esse momento de dificuldade, não é para sempre. Mas é uma oportunidade que Deus está te dando para te mostrar: filho, eu estou contigo, mas você tem que se preparar. É como uma corrida. Se você não treinar, não tem como você chegar em primeiro lugar. Não adianta você achar que você vai conquistar grandes coisas simplesmente sem fazer esforço. Tudo requer esforço. Vai demandar tempo, dedicação, vai demandar muitas coisas que você vai ter que abrir mão de outras coisas, a ponto até mesmo de se esforçar de uma maneira que você nem imaginava, mas para alcançar aquilo que Deus tem para você. Às vezes as pessoas têm aquela mentalidade errada, sabe? De achar: Deus falou que vai fazer, então eu vou ficar tranquilo que Deus vai fazer. E não é assim. O que Deus quer fazer, Ele quer fazer através de você. Veja só, Paulo, ele escreveu assim: olha, eu mesmo me submeto a fazer do meu corpo meu escravo, para que eu mesmo não seja desqualificado. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo assim: olha, eu prego que Deus faz, que Deus cura, que Deus abençoa, mas se eu não me esforçar, se eu não me dedicar, se eu não ter autodisciplina, o que vai acontecer? As pessoas vão ouvir o que eu prego, mas não vão ver o que eu vivo. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Você quer contar testemunhos de bênção, testemunhos de vitória? Então entenda uma coisa: você precisa fazer a sua parte. Eu não estou falando que você não vai depender de Deus, que tudo que nós recebemos, toda bênção, toda vitória vem de Deus. Mas você precisa fazer a sua parte. E quando você fizer a sua parte, você vai ver que Deus vai fazer a parte dele. A gente precisa parar apenas de pregar que Deus faz, que Deus muda história, que Deus realiza sonhos. As pessoas precisam ouvir isso na sua vida. E como que as pessoas vão ver isso na sua vida? Quando você parar de desistir diante das dificuldades. Porque as dificuldades não significa que Deus te abandonou. Os momentos difíceis não significa que isso não é a vontade de Deus. Pelo contrário, Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa olhar isso de uma forma clara. Paulo começa a dizer: olha, eu não corro sem alvo. Eu não fico dando soco ao vento. Pelo contrário, eu tenho um alvo. Enquanto você ter a visão de Deus, nada pode te parar. Não é falta de dinheiro,
não é falta de tempo, não é as pessoas, não é nada que pode te parar se você tem a visão de Deus. E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para você. Então para de ficar simplesmente achando que as coisas, se for da vontade de Deus, vai acontecer de uma forma fácil. Porque não vai acontecer de uma forma fácil. Muitas vezes você vai ter que pagar um preço. Muitas vezes você vai ter que acordar de madrugada e fazer isso acontecer. Lembra aquela passagem daquela viúva? Ela chegou para Eliseu e disse: olha, o meu marido morreu, ele era servo de Deus, era um homem temente a Deus. Seria tão mais fácil se Eliseu chegasse, colocasse a mão na cabeça dela e orasse e a conta dela subisse, né? Mas não foi assim que aconteceu. Ela precisou de correr atrás de vasilhas. Deus fez um milagre. E depois que ela estava com várias vasilhas de azeite, ela chegou para Eliseu e Eliseu disse: olha, vai vender. Gente, o milagre quem faz é Deus. Mas para que a gente alcance a vitória, nós precisamos fazer a nossa parte. E muitas vezes a sua parte é você dar um passo a mais. É você se esforçar um pouquinho mais. É diante do problema, diante da dificuldade, você não olhar para trás e dizer: eu vou continuar. Ainda que você não sabe como fazer, mas Deus vai te dar graça e as coisas vão acontecer. Eu costumo dizer que a vida diante das dificuldades, a nossa vida tem que ser pela fé. E o que é viver pela fé? É você saber que, mesmo que você não está vendo além daquilo que está diante de você. Não sei se você já viajou, principalmente ali para a região sul, né, do nosso país, onde tem bastante serração, que às vezes você não enxerga quase nada. Mas você sabe que tem uma pista ali. E você sabe que nesse caminho você vai chegar naquele destino. Ainda que você não está vendo o destino porque está tudo fechado com serração, com neblina, mas você está ali, ó, andando devagar, com cuidado, mas você está andando ali no seu carro. E o que acontece? Vai passando 10 metros, 20 metros, 100 metros, 1 quilômetro. Quando você vê, você está lá no destino. Porque você não desistiu. Agora imagine se todas as pessoas que estão numa pista, diante de uma serração, a pessoa fala: quer saber de uma coisa? Eu não vou não, eu não estou enxergando nada, eu vou voltar para trás. Ela não vai conseguir chegar no destino. Se você quer viver uma vida de vitória, se você quer viver os milagres de Deus, o segredo é: não desista, não pare, não volte atrás. Momentos difíceis, se prepare, vai passar. Mas como a própria palavra diz, ela passa. E você vai vencer. E depois que você vencer, vai passar outros momentos difíceis, mas você vai vencer. Por quê? É através dos momentos difíceis que nós vamos conseguindo resistência, a graça de Deus sobre a nossa vida para poder continuar, para dar mais um passo de fé, para poder conquistar. E você vai ver que quando você se deparar com aquela situação que antes era tão difícil para você, mas você não desistiu, você continuou. Quando você se deparar novamente com essa situação, isso não vai te deixar mais preocupado, porque você vai estar experimentado, você vai estar com experiência e você vai dizer: já deu certo, e Deus vai dar a vitória novamente. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra, não desista, porque a sua vitória está lá na frente e você vai alcançar. Um grande abraço e lembre sempre, fique com Deus.